A paz do Senhor, crianças, tudo bem? Hoje nós vamos aprender, né, mais um pouquinho da nossa lição, que é a lição número 6, que tem por título Felizes os que têm fome de justiça. Vamos fazer uma oração? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por mais esse momento na Sua presença. Abra nossas mentes, os nossos corações para que nós viemos aprender mais de Ti. Em nome do Senhor Jesus. Amém. A lição de hoje é a lição número 6, né? Felizes os que têm fome de justiça, e encontra-se nos livros de Mateus, no capítulo 5, versículo 6, Lucas 19, versículo 1 ao 9. O objetivo da lição de hoje é mostrar que devemos ser justos em nossas ações. Olha só, a gente tem que ser justo em nossas ações, então nunca a gente tem que fazer algo que não está de acordo com a palavra de Deus, de acordo com as coisas certas. Então nós temos que fazer o quê? Nós devemos ser justos em nossas ações, né? O Memorizando fala assim: quando a verdade é dita, a justiça é feita. Então, o que nós aprendemos aqui? Quando a verdade é dita, a justiça é feita. Então, isso quer dizer o quê? Se nós mentirmos, se nós fizermos alguma coisa que não está agradando aos olhos de Deus, estamos fazendo, enganando alguém, o que nós estamos fazendo? Nós estamos pecando. Então, é sempre bom a gente estar falando sempre a verdade, né? Por mais que doa alguma coisa, mas é sempre bom nós falarmos a verdade. E é o que fala aqui, ó, memorizando. Quando a verdade é dita, a justiça é feita, né? Então, doa o que doer, fez alguma coisa, não está de acordo com Deus, não mente. Fala sempre a verdade para o papai, para a mamãe. Então, não minta, independente das circunstâncias, não minta, falar sempre a verdade. E a nossa lição de hoje vai falar de quem? De Zaqueu. Vai falar de Zaqueu, que está lá no capítulo, no livro de Lucas, no capítulo 19, do 1 até o 9, que diz assim: Zaqueu, o publicano. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. E eis que havia ali um homem chamado Zaqueu. E era este um chefe dos publicanos. Então, Zaqueu era chefe dos publicanos, que cobravam impostos. E procurava ver quem era Jesus, e não podia, por causa da multidão, pois era de pequena estatura. Então, todos nós sabemos, né, que Zaqueu, ele era pequeno. E correndo adiante, subiu a uma figueira brava para ver, porque havia de passar ali. E quando Jesus chegou àquele lugar, olhando para cima, viu-o e disse-lhe: Zaqueu, desce depressa, porque hoje me convém pousar em sua casa. E, apressando-se, desceu e recebeu-o com júbilo. E vendo todos isso, toda, né, a multidão vendo o que aconteceu, murmuraram, dizendo: que entrara para ser hóspede de um pecador. Então eles murmuraram, né, que Jesus estava entrando na casa de um pecador. Eles viam Zaqueu como o quê? Um pecador, né? E não seria justo a multidão falando assim: nossa, não é justo Jesus ir na casa justo dele, que é um pecador. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu vou dar aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadriplicado. Olha só, então ele ia devolver o quádruplo, né? E disse-lhe Jesus: Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão. Então, por que que Zaqueu correu, né? Aqui como está no título, ó. Por que que Zaqueu correu para ver Jesus? A tia vai dar uma lidinha aqui e explicando para vocês. Olha só.
Essa história acontece logo após a cura de um cego, o cego Bartimeu. Lembram? Jesus estava indo na direção de Jericó, quando ele faz a cura de um cego. Aí então Jesus cura ele da cegueira. Então Jesus curou o cego, né, da cegueira. E neste contexto, e é nesse contexto que o quê? Que acontece? Zaqueu aparece. Por quê? Algumas pessoas começaram a seguir Jesus. Então, quando Jesus curou esse cego, tinha algumas pessoas, elas foram o quê? À frente, né? À frente de Jesus. Elas chegaram na cidade e começaram, né? Elas chegaram muito contentes, alegres, né? Glória a Deus, Jesus curou, né? Jesus cura, Jesus liberta. E aonde que eles começaram a falar isso? Bem na entrada da cidade, lá na cidade de Jericó. E quem ficava bem à porta, né, da cidade? Eram os publicanos que cobravam os impostos. E, obviamente, quem estava lá? Zaqueu. Então, Zaqueu, quando ele ouviu, né, as pessoas tudo glorificando, falando que que Jesus tinha curado um cego, acho que o coração dele, né, eu creio eu que o coração dele falou, nossa, quem é esse homem, né, que cura, que liberta? Mas Zaqueu, ele era o chefe dos publicanos que cobravam impostos. Então as pessoas não gostavam muito de Zaqueu. As pessoas via ele como que uma pessoa ruim que cobrava aquilo que não era justo. Por quê? Zaqueu, ele comprou, como ele era muito rico, era tipo assim, vamos supor, eu vou comprar esse pedágio. Então a pessoa comprava aquele pedágio, ficaria ali por 5 anos. E Zaqueu comprou aquele espaço e ficou ali cobrando os impostos durante 5 anos. E esse dinheiro era repassado para quem? Para os romanos. Mas aí quem recebia o nome de pessoa ruim era quem? Não era era mais quem? Era o Zaqueu. Então as pessoas não gostavam de Zaqueu, porque os publicanos, o que eles faziam? As pessoas iam pagar eles. Aí vamos supor, o valor do imposto era, vamos supor, R$ 5. Aí a pessoa dava R$ 10. Aí, em vez de eles devolverem o troco certo, eles ficavam. Então, eles eram pessoas injustas. Eles não faziam nada com justiça, né? Então, ao invés de eles devolverem o troco certinho para as pessoas, eles cobravam e cobrava de pessoas que praticamente não tinham dinheiro. Então, as pessoas tinham muita raiva de Zaqueu, né? Então Zaqueu vê naquela multidão e as pessoas que vieram, né, à frente, glorificando a Deus, dizendo que Jesus havia curado um cego. O que Zaqueu fez? Opa, quem é esse homem? Eu quero conhecer. Então Jesus já estava batizando, já estava entrando no coração de Zaqueu. O que ele fez? Ele saiu correndo, né? Ele subiu numa árvore e o que aconteceu? As pessoas, né? Então, assim, ele subiu lá na árvore. O que aconteceu com isso? As pessoas vinham cantando, glorificando a Deus, e era uma coisa muito extraordinária. Haviam acontecido o que eles estavam, assim, eles estavam muito alegres. Então, com isso, o que Zaqueu fez? Peraí, eu vou querer saber, né? Então, como era muita gente, aquela multidão muito grande, o que Zaqueu fez? Zaqueu, ele subiu, né, na árvore e eu falei assim, não, eu quero ver quem é esse homem. E tanta gente para Jesus olhar, ele foi olhar justo quem? Zaqueu. Por quê? Ele teve vontade, né, de conhecer a Jesus. Então, crianças, o que nós aprendemos com isso? Que nós não devemos julgar as pessoas. Nós devemos o quê? Passar aquilo, transmitir tudo de maravilhoso que Deus faz em nossas vidas. Assim como veio aquelas pessoas, né, glorificando a Deus, Jesus curou, e é isso que nós devemos passar
para as pessoas. Vocês nas escolas, testemunhando o que Jesus faz na vida de vocês, na vida do papai, da mamãe de vocês. É isso que as pessoas têm que ver em nossas vidas, não é mesmo? Então, Zaqueu, por que que as pessoas aqui, ó, aqui no versículo, lá no capítulo 19 de Lucas, no versículo 8 fala assim, ó, de 8 até o 9, ó. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens. Então, Zaqueu, ele sentiu alegria, porque Jesus chamou ele. Ele sentiu uma pessoa muito importante. E o que que ele fez aqui, ó? Senhor, ó, levantando Zaqueu diz: Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens. E se alguma coisa tenho defraudado, se alguma coisa tenho feito errada, eu vou devolver o quádruplo. Então, aqui, o que Zaqueu está fazendo aqui? Ele começou a ter fome do que? De justiça. O que era dele, o que não era dele, ele iria devolver. Deus estava estabelecendo no coração de Zaqueu o quê? Um coração justo, um coração de justiça, não é mesmo? Olha que lição maravilhosa que nós aprendemos hoje. E o que nós podemos aprender com a lição de Zaqueu? Ó, o que aprendemos com Zaqueu? Não desistir, não desistir, não desistir por quê? Zaqueu enfrentou obstáculos para ver Jesus, mas ele não desistiu. Qual o obstáculo que ele teve? Provavelmente ele teve que correr, né? E eles não corriam, eles andavam, né? Sereno. Ele correu, ele procurou um lugar para ver Jesus. Então ele não desistiu. Ele foi lá para ver Jesus. Humildade. Para receber Jesus em sua casa, Zaqueu teve que descer de sua árvore, revelando sua baixa estatura perante Jesus. Então, quer dizer, ele teve a humildade, né, de mostrar que ele o quê? Que ele era uma pessoa pequena. Uma pequena o quê? Pequena de espírito também, não só da estatura, né? Pequena de espírito, que ele poderia crescer mais na presença do Senhor Jesus. Jesus ama a todos. A multidão não gostou quando Jesus ficou na casa de um publicano, mas Jesus disse à multidão que vinha vindo para salvar quem estava perdido. Então, Zaqueu estava o quê? Zaqueu estava perdido. E Zaqueu teve um encontro com o Senhor Jesus, né? Uma vida com Jesus é diferente. Depois que conheceu Jesus, Zaqueu abandonou o pecado e decidiu viver em uma forma correta e honesta. É o que nós aprendemos, crianças. Nós temos o Senhor Jesus nas nossas vidas e desde o início está falando, né, de honestidade, de justiça, de verdade, e que nós venhamos ter essa verdade e ser justo perante a palavra do Senhor Jesus. Amém, crianças? Que Deus nos abençoe e nos dê um domingo de paz em nome do Senhor Jesus. Amém.